Uma boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, boa noite a quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, e também dou boas-vindas ao nosso retorno aí, ao nosso segundo semestre de trabalho. Pauta da 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, 6 de agosto de 2024. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 13ª reunião ordinária do ano de 2024. A ausência justificada da vereadora Cristiane Pinheiro Luna. Informo aos pares que, conforme a orientação jurídica desta Casa e devido à legislação eleitoral, ficam suspensas as transmissões das sessões ao vivo nas redes sociais da Câmara, porém serão gravadas e arquivadas para publicação futuramente após o período eleitoral. E queremos a execução do hino nacional. Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, gente, pátria amada, Brasil.
Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ata da 10ª reunião ordinária. 12ª reunião ordinária. Boa noite aos colegas vereadores e vereadora, aos funcionários dessa casa e ao público que nos assiste pelas redes sociais. Ata da 12ª reunião ordinária do ano de 2024 da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Ao dia 9 do mês de julho do ano de 2024, foi realizada a 12ª reunião ordinária da Câmara, convocada para as 19 horas na sede do Poder Legislativo do município de Desterro do Melo, sob a presidência do vereador Jerônimo Francisco de Melo, e conferida as presenças dos vereadores e vereadoras Cícero Sebastião dos Reis Silva, Cleusa Barbosa Véspero, Fábio Júnior dos Santos, Luiz Henrique de Castro e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e ausência justificada dos vereadores Alípio Ferreira de Lima Filho, Cristiano Pinheiro Luna e Luiz Júnior Antunes Coelho. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Em ato contínuo, determinou a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, ofício número 120/2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 18/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Após a leitura do ofício mencionado, o vereador Fábio Júnior solicitou ao presidente que antes da distribuição do projeto à comissão fosse solicitada à Procuradoria da Casa parecer sobre a recorrência do pedido de urgência em projetos encaminhados pelo Executivo. Diante da solicitação do vereador, o presidente acatou o pedido e deliberou solicitando à Secretaria da Casa e realizasse um despacho requisitando o parecer acerca do tema levantado. E-mail recebido da 8ª Promotoria de Justiça de Barbacena, que encaminha a recomendação número 4/2024 da 25ª Zona Eleitoral de Barbacena. Ofício número 122/2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha substitutivo número 1 ao projeto de lei número 15/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que foi encaminhado para a Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Emenda substitutiva número 1/2024, de autoria do vereador Cícero Reis ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Emenda aditiva número 1/2024, de autoria do vereador Fábio Júnior ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar número 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar número 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de resolução número 4/2024, que dispõe sobre a autorização e a regulamentação dos procedimentos para a contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo, de autoria da Presidência. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em conjunto com a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao projeto de lei número 10/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências.
Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao projeto de lei número 11/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos da dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Em ato contínuo, passaram-se a segunda parte da reunião, a saber, discussão única da emenda substitutiva número 1/2024, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da emenda aditiva número 1/2024, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que após analisado foi colocado segunda em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal, com a inclusão das emendas aprovadas. O presidente informou que retomariam com a análise da lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar número 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal, informando que a primeira votação do projeto foi em 21 de março de 2023. Deste modo, colocou em discussão única a emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei complementar número 7/2022, que após analisada, foi colocada em votação única, sendo rejeitado por unanimidade. Discussão única da emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar número 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal, que após analisada foi colocada em votação única, sendo rejeitada por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar número 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal, que após analisado foi colocado em segunda votação em redação final, sendo rejeitado por unanimidade, seguindo para arquivo e comunicação ao Executivo Municipal. Dando continuidade, o presidente informou que retomariam com a análise do projeto de resolução número 2/2024, que concede título de cidadania honorária ao excelentíssimo deputado Luiz Fernando Ramos Faria, de modo que o colocou em segunda discussão. Após algumas considerações, o projeto foi colocado em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para publicação. Em ato contínuo, retomou com a análise do projeto de resolução número 3/2024, que concede título de cidadania honorária ao deputado estadual Nassib Duarte Bechir, de modo que o colocou em segunda discussão. Após algumas considerações, o projeto foi colocado em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a publicação. Prosseguindo com os trabalhos, o presidente, vereador Jerônimo Francisco de Mello, informou que passariam a análise das matérias que se encontravam em primeira discussão. Primeira discussão do projeto de resolução número 4/2024, que dispõe sobre a autorização e a regulamentação dos procedimentos para a contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, os termos do artigo 95, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/21, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo, de autoria da Presidência, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei número 10/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências, que após analisado foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade.
Primeira discussão do projeto de lei número 11/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária, que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Após algumas considerações, o vereador Cícero Reis solicitou vista do projeto, destacando que não pode participar da reunião de comissão, de modo que apresentaria uma emenda, sendo concedido o pedido pelo presidente até a realização da próxima reunião. Dando continuidade, considerando que o projeto de lei número 11/2024 tranca a pauta para demais deliberações, devido ao regime de urgência, o presidente suspendeu os trabalhos e, em seguida, concedeu o uso da palavra aberta, não havendo manifestações, conforme consta na gravação da reunião, em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atos digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 6 de agosto às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ato, que após lida aprovada vai assinada por todos os vereadores. Desterro do Melo, sala de reuniões, 9 de julho de 2024. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ofício número 129, recebido do Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FMPD, e da outras providências. Ofício número 129/2024, de gabinete da prefeita para a Câmara Municipal, assunto encaminhamento fácil. Data 16 de julho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados dessa egregia Casa Legislativa o projeto de lei anexo, o qual dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FMPD, do município de Desterro do Melo. O presente projeto de lei visa atender à necessidade de colocar o município de Desterro do Melo em condições de implementar várias ações de políticas sobre drogas de muita importância para o desenvolvimento desta área no município, tais como melhor controle, reeducação de danos sociais e a saúde, reabilitação, tratamento, inserção, reinserção e ou inclusão social. O tema apresentado é um dos mais graves problemas mundiais na atualidade, razão pela qual, na maioria dos estados, tem ocorrido uma total mobilização, não só governamentalmente, como de toda a população, no sentido de enfrentá-lo. Desta forma, informamos aos novos vereadores que os recursos do respectivo fundo possibilitará que a administração pública crie o mecanismo necessário para enfrentamento desta problemática, assim cumprindo com o dever de estar vigilante e visando o cuidado com o bem-estar de toda a população do município. Por fim, a criação do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FMPD, é de suma importância, uma vez que possibilitarão um aprimoramento tanto quantitativo como qualitativo das políticas públicas de combate às drogas. Nos esforçamos a cada dia para trazer desenvolvimento e qualidade de vida do nosso povo, em razão de interesse público do projeto, a necessidade de colocar o município de Desterro do Melo em condições para ações ambientais de muita importância. Contamos mais uma vez com o apoio dos novos edis na apreciação da votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração ao tempo que permanecemos à disposição sobre maiores elucidações. Sem mais para o momento,
renova o protesto de consideração e apreço. Prefeito Municipal. Deste modo, encaminho para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Ofício número 2 de 2024, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que encaminha projeto de resolução número 6 de 2024, que concede título de cidadão honorário ao policial João Leno. Ofício número 2/2024. Assunto encaminhamento faz. Serviço do Gabinete do Vereador Luiz Henrique. Data 18 de julho de 2024. A Câmara Municipal de Desterro do Melo. Senhor Presidente, pelo presente, venho encaminhar a Vossa Excelência o projeto de resolução número 6/2024 em anexo, que concede título de cidadão honorário ao policial militar João Leno Henrique da Silva, para que após os trâmites legais seja o mesmo sancionado por Vossa Excelência. Certo da melhor acolhida, renova os votos de consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique de Castro, vereador. Deste modo, encaminho para a Comissão de Processos e Procedimentos Especiais, composta pelos vereadores e vereadoras Cristiane Pinheiro Luna, Fábio Júnior dos Santos e Luiz Júnior Antônio Coelho. Ofício número 133 de 2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha leis ordinárias sancionadas. Ofício número 133/2024, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz. Data 23 de julho de 2024. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência as leis ordinárias número 938 e dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e da outras providências. Número 939, que autoriza a suplementação e a dotação orçamentária das fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Morro da Pimenta, Leandros. Número 940, que autoriza a suplementação e a dotação orçamentária das fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, Dono Compactador, e número 941, que autoriza a suplementação e a dotação orçamentária das fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, Morros, Noscada, Júlio Zé Rosa, Nelito, Neném do Zeca e Joselino. Certa é melhor acolhida, renovando-lhes os protestos do mais elevado apreço. Subscrevo-me cordialmente, Maiara Garcia Lopes da Silva Tafu. Ofício número 139 de 2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha os projetos de lei número 4 e número 8 de 2024. Ofício número 139/2024, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto de encaminhamento do PAS. Data 6 de agosto de 2024. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta Igreja Casa Legislativa os projetos de lei número 4/2024 e 8/2024, anexos, em cumprimento à decisão em sede de agravo de instrumento número 1000024-37962-1/001, em trâmite pela 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em anexo, o qual determina que os referidos projetos tenham o devido trâmite conforme as normas legais e regimentais, de forma a serem submetidos à análise das comissões e órgãos colegiados do Poder Legislativo Municipal. Sobretanto, as demais preposições. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço.
Deste modo, encaminho os PL 4 e 8 para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Mandado de intimação número 5 de 2024 para julgamento de contas referente ao exercício de 2022. Processo de julgamento de contas número 2/2024. Intimação, julgamento. Mandado número 5/2024. Processo número 114.8008. Natureza, processo de julgamento de contas. Referência, exercício de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, vereador Jerônimo Francisco de Melo, no uso de suas atribuições legais, a que se refere o processo de julgamento de contas número 2/2024, considerando-se a manifestação da prestadora junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, e nesses autos determina a quem for entregue este mandato que intime a prestadora das contas, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, com endereço profissional na Avenida Silveira Augusto de Melo, número 158, bairro Fábrica, 736-210-000, Desterro do Melo, Minas Gerais, ou onde for encontrada, cientificando-lhe que fora designado o dia 13 de agosto de 2024, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, localizado na Praça Carlos Jaime, número 22, Centro, Minas Gerais, para a primeira sessão de julgamento do processo administrativo número 2/2024, relativo às contas prestadas pelo município, referentes ao ano de 2022, ficando Vossa Senhoria intimada para o ato e ciente de que poderá proferir sustentação oral pelo prazo de até 30 minutos, por si ou por advogado constituído no ato de julgamento. Desterro do Melo, 2 de agosto de 2024. Jerônimo Francisco de Melo, vereador, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Mandado de intimação número 6 de 2024 para julgamento de contas referente ao exercício 2022. Processo de julgamento de contas número 2/2024. Intimação de julgamento. Mandado número 6/2024. Processo número 114.8008. Natureza. Processo de julgamento de contas. Referência, exercício de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo, vereador Jerônimo Francisco de Melo, no uso de suas atribuições legais a que se refere o processo de julgamento de contas número 2/2024, considerando-se a manifestação da prestadora junto ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, e nesses autos determina a quem for entregue este mandato que intime a prestadora das contas, senhora Maiara Garcia Lopes da Silva Tafuri, com endereço profissional na Avenida Silveira Augusto de Melo, número 158, bairro Fábrica, 736-210-000, Desterro do Melo, ou onde for encontrado, cientificando-lhe que fora designado o dia 14 de agosto de 2024, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, localizado na Praça Carlos Jaime, número 22, Centro, Minas Gerais, para a segunda sessão de julgamento do processo administrativo número 2/2024, relativo às contas prestadas pelo município, referentes ao ano de 2022, ficando Vossa Senhoria intimada para o ato e ciente de que poderá proferir sustentação oral pelo prazo de até 30 minutos, por si ou por advogado constituído no ato de julgamento. Desterro do Melo, 2 de agosto de 2024. Jerônimo Francisco de Melo, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Então, deste modo aí, lembrando aos colegas que todos ficam convocados, vereadores e vereadoras, para a sessão de julgamento das contas de 2022, da prestadora prefeita Maiara, a serem realizados no dia 13 e 14 de agosto, às 19 horas.
Passaremos agora para a segunda parte. Requerimento de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos. Requerimento. Excelentíssima Prefeita Maiara Garcia Lopes da Silva Itafuri. O vereador da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais, Fábio Júnior dos Santos, no uso de suas atribuições que lhe conferem a lei orgânica do município e o regimento interno deste Poder Legislativo. Pertinente ao tema da exposição agropecuária de 2024, o vereador que a esta subscreve solicita as seguintes informações: qual o motivo da ausência de disponibilidade dos processos licitatórios de contratação dos shows e legibilidades da exposição no site do município. Quais motivos e justificativa para o cancelamento do show musical da dupla Mike e Liam? O cancelamento se deu por ato unilateral da administração. Haverá pagamento de multa rescisória? Requerer cópia integral do processo licitatório da dupla Mike e Liam, com respectivo extrato e demais documentos de contratação. Qual a justificativa do decreto número 56/2024? Regulamenta a permissão de uso de bem público a título precário e oneroso de uma parte de 13 metros vezes 6 metros da área asfaltada na Praça de Esportes José Belo de Araújo durante o período de 8 a 11 de agosto de 2024. Por qual motivo a respectiva área não foi leiloada com os demais lotes para a exposição agropecuária de 2024? Qual a destinação da área e a justificativa de ser gratuita em detrimento dos demais cessionários que terão de pagar os aluguéis? Requerer a aprovação deste requerimento em plenário e consequente encaminhamento pela presidência da Câmara Municipal para providência de cumprimento pelo Executivo Municipal, com estimas de apreço e consideração subscrevendo-os. Desterro do Melo, 6 de agosto de 2024. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloque em discussão única o requerimento do vereador Fábio Júnior. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos pares presentes nessa reunião aqui, senhora vereadora Cleusa, servidoras dessa casa aqui, e as pessoas que estão aí acompanhando, né, a transmissão aqui pelas redes sociais. De antemão, justificar que, em função de determinação da presidência dessa casa, a reunião não está sendo transmitida, motivo pelo qual nós fazemos jus ao nosso mandato aqui de mostrar a verdade e a situação do município nesse retorno agora das reuniões aí ordinárias do segundo semestre. Pois bem, nós fizemos um requerimento, haja vista várias incongruências constantes no portal Transparência do município, dos processos que foram realizados e estão sendo realizados para a realização da exposição agropecuária desse ano. A exposição se inicia essa semana e diversas notícias, até oficiais, por conta de cancelamentos de show e as contratações, a ausência do portal Transparência, tem gerado um desconforto, né, em relação à verdade, como realmente está sendo tratado o dinheiro público para essa festa. De antemão, eu queria dizer aqui que foram realizados aí os processos de licitação 16, 17, 18 e 19, e que esses processos eles não constam no portal Transparência do município, não há no portal AMM Licita, então a gente não tem acesso ainda aos termos fiéis desses processos. O que nós temos é uma publicação no Diário Oficial do município na data do dia 8 de julho de 2024, aqueles que quiserem podem entrar lá no Diário Oficial do município, onde nós vamos ter
A contratação por elegibilidade aí no processo 16 do Alemão do Forró por R$170 mil. A contratação do show do Mike e Lian no processo 17 por R$120 mil. A contratação do show de João Bosco e Gabriel por R$110 mil. E a contratação no processo 19 da dupla Bruno e Barreto por R$160 mil. Total dos contratos publicados na data de 8 de 7 de 2024, R$560 mil para a realização dos shows. Pois bem, após essa situação, sobreveio uma notícia, né, publicada no Instagram aí da festa, que o show do Mike e Lian, esse valor aí de R$120 mil, foi cancelado. Não havendo qualquer explicação, digamos, né, mais clara dos motivos que levaram ao cancelamento. Inclusive questionados dentro da própria página aí, da dupla, né, eles também não informaram os reais motivos desse cancelamento. Então a questão é simples: transparência. Né? O pedido nosso aqui, inicialmente, por que esses processos que, pela própria lei, deveriam constar dentro da página do município, eles não estão disponibilizados. Então, é o que se pergunta aqui inicialmente. Segundo, logicamente, se houve um cancelamento de show, que já é para essa semana, por que esse cancelamento foi por conta da administração, foi por conta da dupla? Bom, se foi por conta da administração e foi unilateral, quais os motivos, né, que levaram a esses cancelamentos? Lembrando que nós já tivemos problemas em exposições anteriores aí, problemas de shows. Por exemplo, né, quando teve lá o Teodoro Sampaio, que foi um caso fortuito, uma força maior, o artista passou mal, né, e um show aí também com valor expressivo, se não me engano na época 170 mil também, 160 mil, não lembro ao certo aqui, durou questão de 10 minutos porque o artista, né, passou mal em cima do palco lá e aí não teve conclusão do show. E depois também não houve uma explicação se esses valores foram estornados ao município ou se haveria, né, um segundo show aí, assim como a época colocado isso lá. Então é uma questão que é recorrente, né, essa situação, às vezes, da falta de clarividência aí em relação à parte dessas contratações de show. Bom, somado a isso, dentro dessa parte de shows, ainda foi finalizado essa semana a contratação aqui do rodeio por mais 229 mil. Queria deixar claro que também, quem quiser entrar no portal Transparência, vai verificar que em 2022, que foi o primeiro ano que teve aqui o rodeio, né, nesse período em que nós estamos aqui na fiscalização, o processo 53 de 2022, o rodeio custou R$150 mil. Ou seja, em 2022, 150 mil, em 2024, 229 mil. Um acréscimo aí, né, entre esse período de 35%, o que tem que ser realmente fiscalizado, que é um trabalho, uma obrigação nossa em relação a isso. Total, então, dessas contratações, com o cancelamento que foi feito, R$789 mil, né, de shows juntamente com o rodeio. E aí menos os 120 que foi cancelado aí, que é o show do Mike e Lian. Eu acho até estranho porque Ministério Público de Alto Rio Doce, Ministério Público de Barbacena, questionaram praticamente todos os prefeitos da região em relação a essas contratações de shows, né? Questionaram, não estou dizendo que houve processo, mas houve questionamentos, né? O que interessante que isso não foi colocado aqui em Desterro do Melo, mas deixo aqui, né, esses valores que, a meu ver, são valores exorbitantes para as condições do município, né? Não estão aí de acordo, porque a dotação votada por essa casa aqui para a realização da exposição foi de 700 mil. Aliás,
vou consertar minha fala. O que foi pedido pela prefeita à época, dentro da lei, né, de dotação orçamentária, foi solicitado 700 mil para a realização da festa, o que foi votado e aprovado pela Casa Legislativa. Ou seja, só essa contratação de show e do rodeio já tinha ficado de 789 antes do cancelamento, né, do Mike Leão, o que já extrapola aí, né, sem contar as outras despesas da festa nesse sentido aí. Então, inicialmente, queria deixar aqui meu protesto em relação aos valores. Deixar justificar também que não sou contra a festa, né? Eu acho que o que a gente tem que ter é um certo zelo na realização dessas festas aí e na altura desses contratos. Bom, ainda dentro do tema de exposição, eu estou solicitando, de acordo com o requerimento aí, né? Eu não entendi. Existe um decreto, que é o decreto número 56, publicado também no Diário Oficial do Município, que consta, regulamenta a permissão de uso de bem público a título precário e oneroso de uma parte de 13/6 da área asfaltada na praça disposta no Zé Belo de Araújo durante o período de 8 a 11 de agosto. E aí eu não entendi, por que está se concedendo uma permissão de uso de bem público a título oneroso, que é um lote, né, de 13/6, por que isso não entrou no leilão? Por que esse lote, né, quem entrar lá no Diário Oficial, na parte de licitações lá, vai ver que o leilão foi publicado e constam lá diversos lotes. Então, há exemplo aqui, eu tenho o lote número 13, né, destinado à montagem de barraca, ou seja, só um lote, né, medido 6 metros por 3, com água e energia elétrica. Esse lote, o lance mínimo nele era de R$ 4.200. O lote 14, mesma coisa, destinado à montagem de barraca, 6 por 3, com água e energia elétrica, também R$ 4.200. Então, eu não entendi. Por que esse lote aqui, especialmente, foi feito na forma de permissão de uso e não na forma de leilão junto com os demais aqui? Não entendi a justificativa em relação a isso, o que vai ser montado lá, ou qual é a destinação, se é uma destinação de fora da finalidade comercial. Por quê? Todos os barraqueiros lá, né, participaram do leilão, pagaram suas barracas, e aí, inclusive, teve uma disputa. E aí vamos dizer que esse lote aqui também, por que não vai ter disputa nele? O que poderia, inclusive, ter mais arrecadação, né, dos próprios gastos da exposição? Porque o decreto ele faz isso. Ele tirou o lote, né, da licitação, tirou ele do leilão, e aí aqui está dizendo que é oneroso e tal, mas não dá a chance de ninguém disputar, né, quem queira. Né? E isso, assim como foi feito para o estacionamento, para as outras barracas, para lote de pipoqueiro. Então eu acho uma verdadeira covardia, por exemplo, né? Colocar um lote de pipoqueiro aqui de 1 por 1, né? O camarada ficar lá vendendo a pipoquinha dele, enquanto um lote aqui, né, de 13/6 metros, ou seja, é o maior lote que vai ter dentro dessa parte comercial lá, e esse lote simplesmente foi concedido a determinada pessoa, publicado através de um decreto, né, tirando-se ele aqui do leilão. Bom, isso são alguns argumentos iniciais aí, o qual eu coloco aqui, né, para ser votado e conto com o apoio de todos, porque trata-se de informação pura e simples. Estamos fazendo nada mais do que a obrigação nossa aqui de fiscalizar essa situação da execução orçamentária do município. Eu já havia falado isso há tempos atrás, que essa execução orçamentária deveria ser acompanhada, né, e vista, porque justamente os valores empenhados estavam superiores aos valores liquidados, né, e isso, a diferença estava muito grande. Agora, então, com esses gastos aqui, né, a gente tem que realmente acompanhar muito de perto e fazer valer realmente aí a nossa função, que é de acompanhar essa execução financeira e orçamentária do município. Então, muito obrigado a todos aí, né, e fica o nosso pedido aqui em relação à votação desse requerimento.
Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, nobres vereadores, nobres vereadores. Júlia, Fernanda aqui presentes e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu estou feliz demais, presidente. Teremos chopp de graça para todo mundo na exposição. Isso sim. Isso é gestão, hein? Isso que é prefeito. Mas por que estou falando isso? Esse pedido de informação do vereador Fábio, ele é nua e crua realidade que acontece no município há anos. De pessoas que se utilizam da máquina pública para benefício próprio. O benefício próprio não quer dizer somente financeiro, mas às vezes tomar um shopping com os amigos de graça é bom demais da conta, sem precisar pagar. Enquanto o senhor Zé, Dona Maria, quiser tomar um shopping, tem que pagar. Por que eu estou falando isso? Está aqui. O vereador Fábio trouxe muito bem. Está no portal do município. É um decreto assinado pela prefeita Maiara, dando permissão a uma empresa que está aqui, o CNPJ, e se você jogar no Google aí, vai lá, o nome da empresa, Chopp do Bom Distribuidora, Linha do Oeste, fabricação e distribuidora de bebidas. Então, não vou cobrar aluguel para um espaço que vai vender bebidas. Mas qual desculpa? Se você vai aqui no decreto da prefeita, no seu artigo, não, nem no artigo, nas considerações ela fala, considerando que a presente permissão, que é o quê? Você dá o espaço para a pessoa sem ela pagar aluguel. Considerando que a presente permissão é de interesse público. Então tá bom demais. É de interesse de todos os cidadãos de Despejo do Melo, de quem está lá na festa. Vai ter o espaço para o shopping de graça para todo mundo, então. Que é de interesse público, não é de interesse privado. Porque o que a gente vê é de interesse privado. É meia dúzia de amigos da prefeita que tomam shopping de graça. E o que eu estou falando, eu falo sem medo. Porque é a realidade. Quem participa das exposições de Desterro do Melo sabe disso. É a realidade. Não tenho medo de falar a verdade. Por quê? A verdade vocês já veem nos outros anos passados, e se esse decreto não for revogado, vocês vão ver essa semana. O shopping de graça ali para os amigos. Então, você vê que qual o interesse público de você ceder um espaço que vende só shopping? Qual o interesse público? Qual benefício tem para a nossa população? Nenhum. Por isso que eu falo, o interesse é particular de meia dúzia. E está totalmente certo esse pedido de informação do vereador Fábio. Infelizmente, ele não vai ser respondido a prazo da exposição, porque até porque esse decreto também foi vinculado agora, dia 31 de julho. Então não estava de recesso, então não tinha como nenhum vereador fazer esse pedido de informação. Mas ele faz agora. E a prefeita, ela pode muito bem usar a legalidade, mas ela pode muito bem também usar a ética e parar para pensar. Todos os barraqueiros que pagaram aqui, eu fiz uma conta, R$90.100, que teve o leilão número 1 aqui, foram 20 e poucos lotes aqui. Todos esses barraqueiros estão pagando de aluguel para a prefeitura R$90.000. Mas uma pessoa brilhosa, que deve ter uma contribuição para o município muito grande, não vai pagar nada para vender chopp. E esses barraqueiros vão vender chopp nas suas barracas, vão vender cerveja, vão vender churrasquinho. Eles têm que pagar aluguel. O iluminado não precisa pagar, é de graça. Você é meu amigo. O parque de exposição vai ter aqui um espaço para você, de graça. Você pode usar aí e vender seu shopping. Tá? Depois tapinha nas costas, vão tomar um shopping com nós. É assim que acontece. Essa é a realidade de quem vê as festas do Melo. E o que eu estou falando aqui é que muitos barraqueiros queriam falar, a maioria deles de Desterro do Melo, que já aconteceu em festa de cidade, já aconteceu em exposição e outras festas no parque de exposição. Onde eles venham me perguntar por que eu tenho que pagar aqui o aluguel mensal ou participar de um processo aqui para eu ter minha barraquinha e fulano de tal fica perto do palco e não precisa pagar nada. Essa é a verdade. E nós devemos ter medo de falar a verdade. É porque estamos em ano eleitoral que nem a Câmara está transmitindo. Nós somos vereadores até dia 31 de dezembro. E nós iremos representar o povo e discutir os seus interesses ou interesses de meia dúzia. Então é muito foda, desculpa a palavra,
pessoas que é do município, que tem que abrir um CNPJzinho para vender uma pipoca, como diz o vereador Fábio, para ter um risco de nem ter lucro e vir pessoas de fora, de Barbacena, para vender chope aqui e não pagar nada para o município. E nós vamos trazer aqui, como o vereador Fábio lembrou, como que ficou o show do Teodoro Sampaio, como que ficou aquela questão do Álvaro Antunes, como que ficou o motoqueiro que não se apresentou no rodeio de 2022. Nós vivemos uma falta de transparência, como se fala em festa em Desterro do Melo, gigantesca. E toda a população sabe muito bem, e fala muito bem, e sente e percebe, que muitas vezes as festas não são de interesse público. As festas são, muitas vezes, para pessoas de fora, que têm esses benefícios não só de vir na festa, mas os benefícios de ganhar dinheiro. E a população está aí minguando, com falta de remédio, com falta de transporte. Não tem uma obra, não tem uma ponte inaugurada. Sabe? Não tem uma escola que foi prometida inaugurada. Não tem nada. Mas festa tem tudo. Como que pode? Na minha comissão de orçamento, eu sou relator, tem um projeto lá, a prefeita pedindo 1 milhão de suplementação para exposição. Fora o valor que o vereador Fábio já trouxe, que já está disponível, que já foi votado, já foi aprovado. Para ter mais 1 milhão. Os expositores irão receber comida digna ou comida fria, como foi de 2022. Vamos refrescar nossas memórias. Irão receber uma premiação digna ou não? Ou é um saco de ração? Nós temos que valorizar o povo do Melo. Se chama Exposição Agropecuária de Desterro do Melo. O que tem de agro de Desterro do Melo? Podemos conversar em 2022, quase não teve nem torneio leiteiro. Se não fosse um produtor que nós bem sabemos aqui, que animou a colocar suas vagas e outros produtores animaram. Um dos maiores produtores do Melo, ex-prefeito Marco Tafur, foi campeão de quase tudo ano passado. Esse ano, se dependesse da prefeita, os seus piquetes já tinham virado terra, porque quer construir casas que não tem um real liberado na Caixa Econômica Federal. E eu não estou falando por Cícero, não. Eu estou falando por documentos que nós temos no Ministério das Cidades. Então aqui a gente não fica agindo com fake news, nesse jornalzinho Barbacena tem, não. Que nem CNPJ tem. Aqui a gente fala ao vivo. Eu falo aqui olhando para a minha rede social, que eu não tenho medo, não. Então, é esse torneio leiteiro, é essa festa agropecuária. Se nós não temos nem Secretaria de Agricultura na nossa cidade, se pessoas que trabalharam aí para parar a terra, nem receberam. O pessoal da população, os produtores tiveram que pagar o orador de terra. Um sindicato que não tem sede, que foi assinado pelo prefeito no compromisso em 2022 de ter uma sede do sindicato. Qual a graça de ter uma exposição agropecuária? Só para ter festa? Só para ter show dos amigos? Esse Desterro do Melo eu não quero. Este Desterro do Melo não é para os melenses. Devemos devolver Desterro do Melo para todos os melenses. E isso não é só função nossa que estamos aqui. É função de todos que estão empenhados já, que estão acalorados em saber que tudo que depende do futuro depende do presente. Então depende de nós. Depende de nós falarmos a verdade, depende de nós discutirmos aqui. E vocês talvez estão pensando, até vereadores estão pensando, se você está falando demais, ano eleitoral, eu tenho imunidade parlamentar porque eu falo. Se quiser processar, pode mandar o processo. Eu sou vereador aqui até dia 31 de dezembro, eu estou aqui para defender a população, não para defender meia dúzia que vão lá vender churro de graça sem pagar aluguel. Porque é um absurdo. Um absurdo. A gente vê que barraqueiros que tiveram que fazer os seus lances no leilão, tem barraca aqui de 10 mil reais. A gente não sabe se eles vão lucrar, enquanto pessoas que nem é do Melo, que a gente não sabe, vai ter um espaço de graça. É muito complicado, eu não concordo com isso. Esse decreto número 56 de 2024, se a prefeita tiver um pouco de hombridade e um pouco de respeito ao comércio de Desterro do Melo, ela tem que revogar esse decreto. Não é ontem, não, é hoje. A assinatura eletrônica dela, ela revoga na hora que ela quiser. E eu não estou falando isso contra o dono desse show, não, que eu nem sei quem é. Quem que é o dono? Só sei que o CNPJ, a razão social da empresa. Não sei quem que é o dono. Mas deve ser o mesmo que a gente está acostumado aí a ver no mesmo local, na mesma hora, como diz o Carlos Alberto, na mesma praça, né?
Então, não concordo com isso aqui, senhor presidente. O vereador Fábio está de parabéns pelos seus pedidos de informação. Tem mais questões que eu vou adentrar, mas essa questão desse decreto é essencial. E ela demonstra muito o que esse governo, que se diz republicano, ele serve. Ele se serve realmente a interesses dos amiguinhos. Então, esses R$90.100 aí, que foram todos barraqueiros da região, e barraqueiros também de Desterro do Melo que disputaram, eles já estão pagos, porque das exigências aqui do leilão era o pagamento. No rodeio houve uma disputa aí por 3 empresas de rodeio e esse valor de R$229.000, que realmente é um valor muito alto comparado ao que o vereador Fábio trouxe 2 anos atrás. Podemos dizer aí uns 60% aí a mais. Mas, como houve um processo de concorrência, talvez seja o valor que está no mercado hoje. Eu estive em Alto Grosso conversando com o prefeito Vitor. A exposição lá é 8 dias, domingo a domingo, com show todo dia e 3 dias de rodeio. O que ele gastou em uma semana é menor que o valor que o vereador Fábio trouxe aqui na somatória com os gastos da exposição quinta, sexta e sábado domingo. Inclusive, nós temos aí, como foi trago, o valor dos shows. O show de quinta-feira, que é um dos mais esperados aí, para todo mundo que gosta de dançar forró, R$170.000. O show da sexta, 170 também. O show de sábado seria um 2, né? João Bosco e Gabriel, 110 e o Mike Ness 120. O Mike Ness foi cancelado, colocaram uma banda Ritmos. Não tem, como o vereador Fábio indaga, não tem documentação nenhuma também da banda Ritmos, da Companhia do Forró, da banda Vucu Vucu e de DJ Thiago Pires, que são os artistas que irão apresentar. Então não é porque faz uma dispensa de licitação que você não deve publicá-la. E um dos princípios aí, para até validar um ato público, é o ato da publicidade. Não sou advogado, mas um pouco que eu estou aprendendo nesses 4 anos é isso. No meu entendimento raso, todos esses contratos que não estão sendo publicados, eles, no mínimo, o doutor ministro do Ministério Público deveriam indagar que eles não são válidos enquanto não são publicados, enquanto não tem conhecimento notório, público e aberto a toda a população. Então, trago essas indagações, respeito muito e voto a favor desse pedido de informação do vereador Fábio. Fica o meu desabafo como vereador, como cidadão, e por todos aqueles cidadãos e comerciantes que veem as coisas acontecendo nas festas, e infelizmente, às vezes tem medo de falar, ou às vezes fala com um outro vereador. Mas nós temos o poder dado por Deus e dado pela população nas urnas, de usar esse microfone para defender a população sem medo de retaliação. Não tive 3 anos e meio, não vou ter nos meus últimos 6 meses. Senhor presidente, colegas, população que nos assiste, através das redes sociais, peço desculpa pela voz aí, porque estou um pouco gripado, mas quero adiantar que voto a favor do requerimento. Nunca votei contra requerimento nenhum, sou a favor da transparência, quem não deve, não tem. Fico muito triste que a gente já estamos aí na reta final do nosso mandato e nada de novo aqui. São as mesmas questões. Eu me sinto aqui em 2022 ainda, porque é um governo que patinou e comete os mesmos erros durante esses 4 anos. Exposição, para mim, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza, dado essa irresponsabilidade com o dinheiro público, que é a nossa cidade, em forma de protesto. Pelas pessoas que não têm remédio, eu não vou. Em forma de protesto, por os impostos mais caros da região, eu não vou. Por essa falta de amor ao próximo, eu não vou. Por nenhum emprego criado em 4 anos, eu não vou. Porque tudo que foi prometido há 4 anos atrás, o estelionato eleitoral que a prefeita prometeu,
e não foi cumprido pela população que mais precisa do serviço público, que não recebeu uma casa popular em 4 anos, em lugares que passavam em ponte de cimento e hoje passam de madeira, em forma de protesto. Eu não vou na exposição. Eu, graças a Deus, não fui em nenhuma exposição, porque isso é abuso explícito com a cara das pessoas, com essa irresponsabilidade, o dinheiro público. Será que essas pessoas, quando deitam no travesseiro e encostam a cabeça, será que dormem? Outro dia eu passei perto da casa da dona Cleusa, reformando ponte de madeira. Quando chegamos, reforma de matadouro de madeira, lá perto do pai do ministro, Silvinho. O Melo, em outras épocas, já almejou coisas maiores. Independente de quem for próximo gestor dessa cidade, que Deus possa iluminar ele, abrir os caminhos para que tudo dê certo, porque quando o Melo vai bem, todo mundo vai bem. Que esses desmandos e essas irresponsabilidades com o dinheiro público, esse tipo de coisa, acabe, porque é dinheiro de contribuinte, é o dinheiro que a gente paga. Quando você paga, você quer que tenha retorno, e a gente não tem retorno, porque o cidadão ficou 1 hora em cima do palco, leva 170 mil embora. Na segunda-feira, o que as pessoas daqui têm? Só a dor de cabeça da ressaca, mais nada. Que repense essa maneira de fazer eventos daqui para frente. Talvez fazendo parceria com a iniciativa privada para baratear. Mas o que as pessoas não aguentam mais é falta de remédio e serviço público de qualidade. Isso a gente não pode aceitar. Que fica aqui meu protesto e o meu voto favorável. Coloque em votação única o requerimento do vereador Fábio Júnior dos Santos. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Então, neste momento aí, concedo o uso da palavra aos vereadores aí pelos minutos finais. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer a vereadora Dona Cruz, vereadora Cristiane, que não está presente, a todos os vereadores aqui presentes e também às nossas colaboradoras e a toda a população que, de forma direta e indireta, entrou em contato comigo nesses últimos dias para manifestar solidariedade pela perda do meu pai. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Meu pai já foi candidato a vereador, meu avô já sentou nessas mesas aqui como vereador por 3 mandatos e eu fico feliz de também estar aqui. Foi um sonho que eu realizei pelo meu pai, lá em 2020, quando eu fui eleito. Agradeço pela solidariedade demonstrada por cada um de vocês, muito mais que vereadores, com esses 4 que nós se tornaram meus amigos e minha amiga. Muito obrigado. Estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião extraordinária de julgamento de contas, a realizar-se no dia 13 de agosto, terça-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.